Oh, glória! Está entendendo, Jesus? Já, querido, a moeda que está perdida, né? Está dentro da igreja. A moeda, querido, que ela se perdeu e não sabe que está perdida, ela também está dentro da igreja. Aquela ovelha que vive causando tumulto dentro da igreja, aquela ovelha que vive causando um problema, né? Que não faz nada para o crescimento da obra. Até, meu querido, o que é, vamos dizer assim, automático, que é o dízimo, uma pessoa que é agradecida a Deus, ela ainda dá o dízimo pela metade. A pessoa é tão causadora de problema, tão causadora de circunstâncias dentro da igreja, que até, meu querido, o dízimo ela dá pela metade. Só sabe falar mal do que o pastor faz, do que o presbítero faz, do que o diácono faz, do que o irmão faz. Só vive olhando a roupa que o irmão vem, que a irmã vem. Não sabe olhar para a trave que está no seu olho, mas só sabe olhar para o agueiro que está na vida do irmão. Ou seja, essa parábola, querida, ela fala de alguém que está dentro da igreja e não sabe que está perdido. Não sabe. A pessoa, querido, está vivendo uma vida religiosa. Uma vida religiosa. Está dentro da igreja e não sabe que se perdeu. Todo mundo está vendo para ali a vida de fulano. Olha ali para ali a vida de ciclano. E ele mesmo não consegue ver. Ela mesmo não consegue ver que precisa buscar mais, que precisa adorar mais, que precisa perdoar. Querido, uma pessoa que não sabe que está perdida, ela não consegue perdoar. Ela não consegue ter uma vida ampla na presença de Deus, uma vida ampla na casa de Deus, com os irmãos, com as irmãs. Em todo o tempo você vê essa pessoa envolvida em contenda, em confusão dentro da igreja. Nós precisamos sair, querido, desse meio de pessoas que só sabem trazer confusão para dentro da igreja, que pessoas que só sabem trazer contenda. Dois tipos de crente, querido, nós podemos analisar dentro da igreja. Primeiro, o que está dentro de casa e não sabe que está perdido, ou melhor, o que sabe que está perdido, e o que está dentro da igreja e não sabe que está perdido. Porque, querido, o diabo, o inimigo, ele tem prazer em nos afastar de Deus. Ele mudou a estratégia. Antigamente a estratégia do inimigo era tirar você da igreja, era me tirar da igreja. Hoje em dia não. Hoje ele quer que você fique dentro da igreja em pecado, distante de Deus, sem intimidade com o Senhor. Por isso, querido, que dentro das igrejas hoje em dia é uma incredulidade terrível. Crentes, querido, que não conseguem pedir perdão ao seu irmão, que não consegue pedir perdão à sua irmã, que vai falar, trava a garganta, que na hora de adorar aqui, ou na hora de louvar, não louva, fica assim, o pastor louva, em nome de Jesus, abre a boca, e ele assim, ó, de dentro trincado. Uma pessoa, querido, que está preso, já que está desviado dentro da igreja. Irmão, nós precisamos ter esse cuidado, porque a própria palavra de Deus vai dizer, querido, que o joio e trigo estão crescendo juntos, e é necessário que isso aconteça. Foi Jesus que falou que o trigo e o joio, ele nasce junto, dentro da igreja. Mas quem é você, o joio ou o trigo? Responde, irmão. Quem é você, o joio ou o trigo? Mas ninguém respondeu não. Quem é você, o joio ou o trigo, irmão? Você é o trigo. O trigo, ele dá fruto. A diferença, querido, entre o joio e o trigo, eles são idênticos. Se você olhar, vem cá, Rio. Se você olhar, são idênticos, olha, de gravata, paletó. O joio e o trigo é da mesma forma. Ele tem as mesmas folhas,
a mesma semente, mas quando você vai buscar dentro, faz assim na semente, ó. Pega uma semente, aí faz assim, ó. Não fica semente nenhuma, sai a casca e dentro não tem fruto nenhum. Já o trigo não, o trigo quando você pega ali a semente e faz assim, ó, a casca vai embora e fica semente. Obrigado, meu filho. Eles são idênticos. O trigo, querido, quando bate o vento, pelo peso das sementes, ele se inclina. Se inclina. Ele adora a Deus. Ele se arrepende. Ele tem